Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo fascinante aqui no nosso canal Minha Bíblia Ilustrada. Hoje, vamos nos aprofundar nas páginas da história e explorar a vida intrigante de um personagem que se destacou como um farol de sabedoria nas antigas terras de Israel, o renomado rei Salomão. Nas tradições bíblicas, Salomão é celebrado como um dos líderes mais sábios que já pisaram na terra. Filho do rei Davi e sua esposa Batseba, ele não apenas herdou um vasto império que se estendia desde a fronteira com o Egito até as margens do rio Eufrates, mas também recebeu de Deus um presente singular, uma sabedoria incomparável. Preparem-se para mergulhar em uma narrativa rica de intrigas, conquistas e, por vezes, sombras. Fiquem conosco até o final, pois desvendaremos não apenas o brilho da coroa de Salomão, mas também os desafios que moldaram seu reinado e a dualidade dessa figura lendária. A presença divina na vida de Salomão vai além de um simples respaldo espiritual. É como se cada decisão, cada escolha estratégica e cada ato de governo fossem iluminados por uma sabedoria que transcende os limites humanos. Salomão, conhecido por sua profunda compreensão, sua capacidade de discernimento e seus juízos justos, não era apenas um governante terreno, mas alguém cuja trajetória estava entrelaçada com a orientação direta do divino. Essa relação especial com a divindade não apenas moldou o caráter de Salomão, mas também influenciou a prosperidade, estabilidade e segurança que marcaram seu reinado. É como se a sabedoria concedida por Deus não apenas fosse um presente, mas uma bússola moral que norteava cada ação e decisão, elevando a figura de Salomão a um patamar quase divino. Vale a pena refletir sobre como a presença divina não apenas moldou o destino de Salomão, mas também lançou luz sobre a atemporalidade de suas lições. Esta é uma jornada não apenas na história de um rei, mas na conexão entre o humano e o divino que permeou cada capítulo da vida de Salomão. Salomão era conhecido por sua profundidade de pensamento, suas canções, seus provérbios e suas palavras sábias. Ele deixou um legado de sabedoria registrado em livros como Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios, que ainda são estudados e admirados nos dias de hoje. O mais fascinante é que todo esse entendimento não envelheceu e continua sendo aplicável em nossas vidas contemporâneas. Na Bíblia, há uma pessoa chamada o Amado de Jeová, e disse que Deus revelou seu nome a seu pai, o rei Davi. Salomão, cujo nome significa o Pacífico, foi o segundo filho do rei Davi e de sua esposa Batseba. Embora não fosse o filho mais velho, tornou-se rei aos 15 anos antes da morte de seu pai. Isso aconteceu porque sua mãe e o profeta Natã, um profeta respeitado, pediram a ascensão de Salomão ao trono. Isso não foi fácil, pois seu irmão mais velho, Adonias, também queria ser rei. Inicialmente, tentaram governar juntos, mas Salomão logo tomou medidas para consolidar seu poder, ordenando a morte de Adonias e exilando o sacerdote Abiatar, que estava envolvido na conspiração. Salomão assumiu o trono e seu reinado foi marcado por prosperidade, estabilidade e segurança, com a presença de Deus ao seu lado, guiando seus passos. Salomão herdou de seu pai um vasto império que se estendia da fronteira com o Egito até as margens do rio Eufrates. Esse império era uma joia consolidada graças à aliança estratégica que o rei Davi havia forjado com Hirão, o rei fenício de Tiro. Salomão reconheceu a importância dessa aliança e a manteve firme, garantindo a manutenção e expansão de valiosas rotas comerciais marítimas. No entanto, Salomão não se contentou apenas com alianças comerciais, ele também usou o poder do casamento para consolidar seu domínio. Com notável sagacidade diplomática, casou-se com mulheres de diversas casas e famílias reais vizinhas, unindo assim os destinos de seus reinos. As ações de Salomão não se limitaram a alianças comerciais, ele também utilizou o poder militar. Formou um poderoso exército composto por uma vasta infantaria, 13.000 cavaleiros e 5.000 carros de guerra. Suas campanhas militares, especialmente em Síria, estabeleceram uma valiosa rota comercial terrestre. No entanto, Salomão não se limitava à conquista militar, fundou uma série de colônias israelitas que se tornaram uma rede vital de assentamentos e cidades, contribuindo significativamente para a crescente riqueza de seu reino. Além das rotas comerciais terrestres lucrativas que estabeleceu e protegeu, Salomão também fundou e organizou portos estratégicos de onde era possível navegar não apenas pelo Mar Mediterrâneo, mas também pelo Mar Vermelho e até mesmo pelo Oceano Índico. Sua visão e determinação transformaram as terras sob seu domínio em um importante centro comercial que ecoaria ao longo dos séculos.
Suas expedições, realizadas em parceria com experientes navegadores fenícios sob o comando do rei Irão, alcançaram praticamente todos os cantos do mundo, gerando grande riqueza para Israel. Salomão implementou um ambicioso programa de construção, destacando-se o primeiro templo de Jerusalém, resultado de expedições que enviou ao Líbano para obter madeira de cedro. Este templo era descrito como um dos mais belos e luxuosos da antiguidade, abrigando tesouros como a Arca da Aliança, as tábuas da lei, uma mesa feita por Moisés, o candelabro de ouro puro e até mesmo árvores feitas de ouro que, segundo a tradição cabalística judaica, chegaram a dar frutos junto ao templo. Além do templo, Salomão construiu um magnífico palácio que levou 13 anos para ser concluído. Ele ergueu várias mansões e aposentos para suas numerosas esposas e concubinas, melhorou a capital cercando com uma muralha e restaurando edifícios antigos. Construiu santuários dedicados a diferentes deuses e religiões nas proximidades da cidade para atender aos estrangeiros que visitavam Jerusalém em missões comerciais. No entanto, seu ambicioso programa de construção acabou se tornando um fardo para seu povo. Inicialmente, os trabalhos mais pesados eram feitos por cananeus e fenícios, mas Salomão eventualmente impôs tributos aos membros das tribos de Israel, exigindo tanto dinheiro quanto trabalho forçado. Salomão, um rei de riqueza e esplendor sem precedentes, governou com mão firme por mais de 40 anos. Ao procurarmos sobre os últimos anos do reinado de Salomão, percebemos que seus hábitos extravagantes, como os elaborados banquetes preparados por suas numerosas esposas, frequentemente resultavam no desperdício de comida. No entanto, as razões por trás do declínio do reino eram mais mundanas. A ganância e o materialismo infiltraram-se na luxuosa corte do rei. Enquanto o povo comum sofria dificuldades econômicas, Salomão, especialmente durante seus últimos anos de reinado, favoreceu a tribo de Judá, a qual pertencia, gerando ressentimento entre as outras tribos de Israel. A tribo de Edom, localizada a sudoeste da atual Jordânia, foi uma das primeiras a expressar indignação, seguida por muitas tribos do norte do reino. O desmembramento do Reino Unido de Israel começou a se tornar evidente, mas só se concretizou após a morte de Salomão, por volta do ano 930 a.C. Seu filho Roboão sucedeu ao trono e recusou-se a reduzir os impostos sobre os israelitas, o que levou à revolta e divisão do reino. 10 tribos no norte formaram o reino de Israel, enquanto Judá e Benjamim, no sul, constituíram o reino de Judá. O reino de Davi estava dividido. A lendária sabedoria e aura quase divina atribuídas a Salomão concederam-lhe domínio sobre a natureza, os espíritos e os demônios. Ao longo dos séculos, sua figura transformou-se em uma espécie de ser poderoso, creditado com feitos extraordinários. Antigos cabalistas judeus afirmavam que as pedras do Templo de Jerusalém moviam-se por vontade própria e que Deus havia concedido a Salomão uma alfombra de seda verde e fios de ouro que lhe permitiam voar pelo ar com 40.000 homens. Dizia-se que Salomão conhecia os segredos do livro que lhe permitia governar sobre os demônios. Mas agora que conhecemos um pouco sobre a história deste rei, vamos explorar seus segredos e sabedoria em detalhe. Muitos atribuem a fama de Salomão à sua fé em cumprir rigorosamente os mandamentos de Deus e à humildade que demonstrou ao pedir apenas sabedoria para governar quando Deus apareceu em seu sonho. Provavelmente, você já ouviu falar da história das duas mulheres que afirmavam ser a mãe do mesmo filho, e o rei ordenou que a criança fosse dividida ao meio, já que não era possível determinar quem era a verdadeira mãe. Uma concordou com a decisão, enquanto a outra suplicou pela vida da criança, revelando assim quem era a verdadeira mãe. Esta é a história mais conhecida do poderoso e sábio rei Salomão, mas será que ele era realmente um homem sem defeitos? Salomão, também conhecido como o rei mais sábio de todos, é considerado um profeta e representante de Deus na religião islâmica até os dias de hoje. Muitos consultores financeiros utilizam sua imagem e passagens para vender os segredos da prosperidade e riqueza. Mas o que torna a jornada de Salomão tão excepcional? Segundo pesquisadores e historiadores, a premissa é bastante simples. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que governam de maneira invisível todos os aspectos da vida. Seus ensinamentos nos conduzem por essas leis, que são como estratégias de vida, e asseguram que, apesar dos séculos que se passaram, ainda têm o poder de causar transformações profundas e nos guiar na realização de sonhos que pareciam inalcançáveis.
Voltando no tempo aos dias em que Salomão reinava com sabedoria, ele considerava a diligência como uma das ferramentas mais valiosas. Salomão acreditava firmemente que os pensamentos do diligente certamente levariam à abundância, enquanto o apressado inevitavelmente resultaria em pobreza. Para ele, ser diligente significava ter controle sobre seu destino, experimentar uma satisfação genuína, ganhar o respeito dos poderosos, atender às necessidades e alcançar sucesso e riqueza. No entanto, havia um obstáculo a superar: a preguiça, que Salomão identificava com 4 raízes prejudiciais: egoísmo, presunção, ignorância e irresponsabilidade. Mas evitando a preguiça, era possível seguir os passos que ele ensinava para alcançar a diligência. Esses passos eram simples, mas poderosos: despertar para a realidade, definir visões claras, criar associações eficazes e buscar a sabedoria. Salomão afirmava com convicção que era melhor adquirir sabedoria do que ouro precioso, e adquirir inteligência valia mais do que a prata. Provérbios 16:16. Agora, imagine-se nas palavras de Salomão sobre a esperança. Ele a via como algo mais do que um simples desejo, era uma crença sólida e confiável de que uma visão se tornaria realidade em um período de tempo específico. Para Salomão, a esperança era como um combustível que nos impulsionava na jornada para a realização de nossos sonhos. Sabiamente, ele dizia: a esperança que se prolonga é tormento do coração, mas árvore de vida é o desejo cumprido. Portanto, assumir compromissos e manter uma diligência constante eram essenciais. No entanto, ele alertava sobre a necessidade de ter cuidado ao lidar com as esperanças dos outros, pois atrasos frequentes poderiam gerar ciclos de ressentimento. Agora, imagine-se sentado ao lado de Salomão enquanto ele compartilha suas percepções sobre a comunicação. Ele a via como uma habilidade crucial para o sucesso, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Ele diria: o coração do sábio faz prudente a sua boca, e com seus lábios aumenta a doutrina. Provérbios 16:23. Além disso, Salomão enfatizava a importância de usar palavras amáveis e um tom suave para acalmar conflitos, em vez de avivá-los. Salomão também sabia que as palavras tinham um impacto profundo na vida das pessoas e aconselhava: quem fale como dando estocadas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Os sábios utilizavam a comunicação para curar e proporcionar bem-estar aos outros. Elogios, palavras afetuosas, estímulo e compreensão tinham o poder de tocar a alma das pessoas. No entanto, existe um mito sobre seu lado sombrio que sugere que ele era um mago poderoso e estava profundamente envolvido no ocultismo. A questão é: que tipo de conhecimento ele estava buscando? Alguns textos, como o Testamento de Salomão e as Chaves Menores e Maiores, mencionam seu interesse em astrologia, esoterismo e até mesmo interação com deuses de outras religiões, bem como invocação de demônios e espíritos. Além disso, relatos sugerem que ele se afastou dos ensinamentos de seu Deus ao se casar com várias mulheres estrangeiras por razões políticas. Construiu até altares para a adoração de deuses falsos para agradar suas esposas. A lenda diz que tudo começou quando Salomão ouviu a história de um servo que havia sido atacado por um demônio chamado Asmodeu, conhecido por buscar a vitalidade e juventude das pessoas. Isso despertou o interesse de Salomão por rituais de invocação e proteção. Acredita-se que ele tenha invocado o arcanjo Gabriel para receber o dom da sabedoria e, a partir disso, teria obtido um poderoso anel semelhante à estrela de Davi, que lhe permitia controlar demônios e espíritos. Supostamente, Salomão tinha o poder de controlar 72 anjos caídos que desejavam as filhas dos homens e que trabalhavam a seu favor executando suas ordens com lealdade demoníaca. Ele usou esse poder para construir o Templo de Salomão em Jerusalém, o primeiro da cidade. Alguns acreditam que os rituais da chave menor de Salomão não envolvem demônios perigosos, mas a libertação de demônios internos, aspectos negativos da personalidade humana. Esses rituais buscam ajudar as pessoas a enfrentar e controlar sua própria natureza humana, fortalecendo-a. A lenda conta que ele tinha forças demoníacas a seu serviço. Dizia-se que ele criou a chave da magia, um conhecimento místico que permitia subjugar as forças espirituais mais poderosas e perigosas através da fé e da conjunção dos elementos místicos adequados. Entre os mistérios atribuídos a Salomão, destaca-se a magia da potia, uma forma de bruxaria que envolvia a evocação de anjos caídos, demônios e espíritos que desafiavam as normas estabelecidas em uma época distante. Durante a construção do majestoso Templo de Salomão, surgiu um desafio colossal:
era necessário levantar uma imensa pedra conhecida como a pedra angular, cujo peso era tão grande que nenhum homem poderia movê-la. Salomão ordenou que 2 espíritos colocassem a pedra em seu devido lugar, demonstrando assim seu controle sobre forças sobrenaturais. Disse que todas as formas de magia que existem no mundo hoje têm suas raízes nos conhecimentos enigmáticos do rei. A autoridade de Salomão sobre os demônios era tão conhecida que até Jesus Cristo, ao realizar um exorcismo, mencionou seu nome, proclamando: "Aqui há alguém maior que Salomão." Durante seu reinado, Israel desfrutou de uma era de paz e prosperidade que nunca antes havia sido igualada na história. Reis e rainhas de todo o mundo buscavam sua sabedoria. No entanto, uma pergunta persiste até os dias de hoje: Salomão adquiriu esses conhecimentos divinos ou se perdeu nas tramas das influências pagãs? Disse que Deus, o Criador do universo, indignou-se com a decadência de Salomão em sua velhice e levantou adversários contra o poderoso rei. Esse período de paz e prosperidade sob o reinado de Salomão tornou-se uma referência, uma época dourada que inspirava aspirantes a líderes em todo o mundo. A estabilidade econômica, o florescimento cultural e a reputação de Salomão como o sábio governante consolidaram sua posição como uma figura venerada não apenas em Israel, mas também além das fronteiras do reino. O impacto duradouro de seu reinado ecoou através dos séculos, deixando um legado que transcendeu fronteiras geográficas e temporais. Concluindo nosso mergulho na fascinante história de Salomão, exploramos suas conquistas, desafios e sua busca por sabedoria divina. Ao analisarmos sua jornada, percebemos que Salomão não foi apenas um líder habilidoso, mas também uma figura enigmática envolta em lendas e mistérios. Desde sua juventude, onde foi agraciado com a sabedoria divina por meio de um encontro com Deus, até os dias de glória de seu reinado, Salomão enfrentou dilemas que testaram sua governança e fé. Seus feitos notáveis incluem a construção do magnífico Templo de Salomão, símbolo de sua conexão com o divino, e seu reinado marcado por uma era de paz e prosperidade. No entanto, não podemos ignorar as sombras que pairam sobre sua história, como seus hábitos extravagantes, o declínio do reino após sua morte e as controvérsias em torno de práticas consideradas ocultistas. A dualidade entre o sábio rei e o homem influenciado pelo paganismo contribui para a complexidade de sua narrativa. Salomão, embora celebrado por suas conquistas e sabedoria, também enfrentou desafios que o levaram a desvios de sua fé original. Sua conexão com forças espirituais e lendas sobre o controle de demônios revelam um aspecto intrigante e misterioso de sua personalidade. Assim, encerramos este roteiro com uma reflexão sobre o legado multifacetado de Salomão. Sua história continua a inspirar e intrigar, provocando a busca por compreensão e interpretação de suas ações. À medida que exploramos as camadas dessa figura histórica, somos lembrados de que a verdadeira sabedoria muitas vezes reside na compreensão das nuances e contradições que moldam a jornada de um ser humano extraordinário. Afinal, Salomão, com toda a sua grandeza e complexidade, permanece uma figura cativante ao longo das eras.